começa essa construção de consciência aqui com as chamadas bem-aventuranças dos Macários, em relação ao que a gente passou dias falando. E apenas para dizer, depois de tudo, que Jesus é a chave hermenêutica, a partir da qual eu entendo cada uma dessas bem-aventuranças, dessas designações dos prósperos espiritualmente. Repetindo mais uma vez, eu aprendo o que é humildade, não com São Francisco de Assis, embora ele tenha sido um homem humilde, mas eu aprendo com Jesus. Todo mundo carrega as suas idiosincrasias. A única humildade que não carrega nenhuma idiosincrasia é a de Jesus. É a única humildade completamente saudável, completa e perfeita. Porque o humilde é aquele ser que não deixa de aprender, de ser ensinável. Como se diz acerca de Jesus, e crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Só cresce. Preste atenção, diante de Deus e dos homens, quem se mantém aberto, aprendendo sempre. Aí você diz, e Jesus aprendia? Mas é claro que Jesus reservou para ele próprio, não importando a evolução da consciência que ele teve de si mesmo, e ele foi tendo consciência crescente de si mesmo. Embora aos 12 anos de idade ele já saísse com essa afirmação lá no templo, diante dos acadêmicos de Israel, e quando Maria e José o acharam depois de 3 dias de aparente sumiço, e disseram, filho, que é isso? Foram lhe dar um carão. Filho, que é isso? Ele disse, por que vocês estão assim, porventura vocês não sabiam que me compete estar na casa do meu pai? Para vocês verem que aos 12 anos de idade, essa consciência de que tinha uma relação completamente diferente entre ele e o Deus de Israel e a média ponderada humana em relação à consciência humana sobre Deus, já era disparadamente anos-luz adiante. E só cresceu, mas mesmo na sua maturidade, a gente vê Jesus reservando para si sempre essa humildade, esse direito de se manter aberto, de se surpreender. Como ele diz da mulher Cirofenícia, ó mulher, grande a tua fé. Ele dá a si mesmo o direito desse susto. Ou como com o centurião romano, ele leva um susto e diz, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei ninguém com uma fé como esta. Ele reserva para si, e isso tem a ver com essa humildade daquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele reserva para si essa possibilidade de continuar aberto e crescendo. Quando perguntam a ele, quando será aquele dia, aquela hora em que tu virás? Dize para nós, nos dá uma dica especial. Faze de nós discípulos de uma espécie de gnosticismo do Evangelho, dando a nós um conhecimento único e singular que ninguém mais na terra tenha, acerca do tempo da tua volta, do dia da tua volta. Quando será isso? Ele disse, quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem criaturas de todas as dimensões, ninguém sabe. Nem o Filho. Eu não sei o dia em que eu voltarei. Isso está reservado para o meu Pai. Essa é a humildade que você vê presente em Jesus, positivamente, tanto quanto você vê negativamente. Como em Marcos 6:6, quando ele se admira da incredulidade daqueles que são da cidade aonde ele cresceu, em Nazaré. Admirou-se Jesus da incredulidade deles, aprendeu sobre a dureza dos seus corações. De modo que eu sei o que é ser humilde olhando para Jesus.
Eu sei o que é ser humilde olhando não só para o fato de que ele se manteve aberto à perplexidade, mas também eu sei o que é ser humilde porque ele não teve o menor pudor de dizer quem ele era, de dizer o que ele tinha vindo fazer, de dizer o significado dele, de não ter nenhum medo de falar a respeito de quem ele era para a vida, para o mundo, para as pessoas e para os outros, e continuou sendo o manso e humilde de coração. Agora, eu entendo humildade quando eu tenho Jesus como minha chave interpretativa. Se eu mudo esse eixo para o cara que eu mais admiro, a pessoa que eu mais admirei na vida foi meu pai. Então eu vou aprender humildade com meu pai. Meu pai não é suficiente para me ensinar humildade, embora ele tenha sido um homem que aprendeu muito humildade, mas ele não é minha referência. Eu sigo a referência dele, que é Jesus. Ou qualquer outro santo que você tenha. Não serve. Todo mundo é dodói. Toda humildade carrega a sua própria vaidade, suas idiosincrasias e suas doenças, enquanto você não entender que é de Jesus que você tem que aprender, de ninguém mais. Os outros são apenas ilustração da tentativa do alcance desse propósito. Mas não são o teto e a referência última de nada. A mesma coisa com os que choram, com os seres humanos que se condoem, que se importam. Eu aprendo o que é ser essa pessoa humana sensível com Jesus, que não era um chorão, mas chorou. E a existência dele não foi feita de muitos choros, mas de choro significativo e de um chorar sem lágrimas cotidiano, feito de compaixão. Eu aprendo a mansidão com ele, que disse: eu não sabeis. Se eu pedisse ao meu pai, ele mandaria não 12 apóstolinhos como vocês. Pedro, guarda essa espada boba. Se eu quisesse, o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos, mas não é o caso, eu não quero. Esse é o manso dos mansos, que poderia caterpilar a idiotice dos seus adversários, mas decide o oposto. Exerce autocontrole. Fome e sede de justiça. Você não vê Jesus reclamar nada para ele. Nada. Eu vim, não me deram nada, não me trataram, não me reconheceram. Não tem dodóizice, autovitimização nenhuma em Jesus. Agora, ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele ensina a melhorar a vida do outro. Ele cura as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam niveladas pelas possibilidades iguais de encontrarem um lugar benfazejo na vida, de possibilidades o máximo possível equânimes e justas. É isso que ele promove o tempo todo. É com ele que eu quero aprender isso. A misericórdia dele pelos doídos, que não é de palavras, ele mete a mão na chaga do leproso, ele se lambuza com a ferida do doente, ele tem coração para miséria alheia, é misericórdia. É limpo de coração, mas não tem medo de mulher. Fica sozinho com uma gostosa ao lado do poço de Jacó, que os discípulos, quando chegam lá em João no capítulo 4, ficam chocados. Até hoje as samaritanas são umas mulheres assim bem gostosas. Se você chegar lá em Samaria, em Siquém, e você, por exemplo, começar a subir, entrar numa comunidade samaritana, você vai ver até hoje. Elas não são mulheres muito religiosas como as judias. Então você vê cada mulher com cada colchão bonito de fora, saia no meio da coxa, lindonas. E até o dia de hoje, nos dias de Jesus, as samaritanas também já carregavam essa expressão estereotipada daqueles homens que as observavam. E quando Jesus está conversando com aquela gata, e que era uma mulher desejada por muitos homens, tanto é que já tinha tido 5 maridos oficiais e agora estava tendo um caso com um cara e vivendo com ele, os discípulos chegaram e ficaram perplexos que ele sozinho ao meio-dia estivesse no maior
papo com aquela mulher tão linda, porque ele é limpo de coração. É por isso que ele não tem medo de mulher bonita. Só tem medo de mulher bonita quem é luxuriento de coração, quem é sujo de coração, quem é tomado por desejos, por lascívia de coração. Aí não pode nem chegar perto de uma mulher bonita, não elogia uma mulher bonita, não tem um olhar legal para ver a felicidade dos outros, com um sorriso de felicidade no coração. Ele não é assim. Ele é amigo de pecadores e não se ilameia. Ele é amigo de prostitutas e meretrizes. Tem prazer na companhia dessa gente. Dá uma importância enorme à amizade feminina. Num certo sentido, as amizades femininas têm um lugar de maior importância e significado na vida de Jesus do que as amizades masculinas. Quando a gente lê os evangelhos sem preconceitos, você vê que os grandes prazeres e alegrias de Jesus acontecem frequentemente na companhia de mulheres. Sem falar que ele é acompanhado por elas, como diz Lucas no capítulo 8, é servido por elas, casadas e solteiras, escolhe a sua principal testemunha de ressurreição para ser Maria de Magdala, que não há muitas descrições sobre a fisionomia, sobre qualquer coisa a respeito dela, mas é inequívoca a importância que ela tem para Jesus nos evangelhos. Então isso é ser limpo de coração, é não ter medo de viver, de entrar, de sair, de dizer o que as coisas são, de chamar pelo nome e não se achar sujo porque acha o belo belo, porque acha o lindo lindo, porque acha o atraente atrativo. O limpo de coração é justamente aquele que não tem medo da realidade de nenhuma das coisas mais interessantes do mundo e da vida. Não importa a natureza das coisas. O que é. É com ele que eu aprendo o que é ser pacificador, que não é ser bobão. Tem o dia em que o pacificador faz um azorrague e expulsa os vendilhões do templo. Tem o dia em que o pacificador, como a gente encontra em Mateus 23, encara a horda dos hipócritas e mentirosos, chamando-os de hipócritas, mentirosos, filhos do inferno, mascarados, cegos, guias cegos, sepulcros caiados. Esse é o pacificador por excelência. Portanto, ser pacificador não é ser um pacifista mudo. Eu aprendo, e é com Jesus que eu quero aprender, essa força valente dos pacificadores verdadeiros. É com ele que eu aprendo a ser perseguido. Ser perseguido sem queixa, sem lamúria, sem chorinho, sem, meu Deus, não estão me entendendo. Eu sou tão especial e ninguém me enxerga. Isso aí é a idiotice da tua situação psicológica de autovitimização. Em Jesus não existe isso. Graças a Deus. E é com ele que eu aprendo a resistir à injúria, à mentira, à oposição, a lidar contra todo o mal, sem medo, sem queixa, com coragem, olhando para cima e exultando. Aí a gente aprendeu que quando isso entra na vida da gente, quando a gente se torna discípulo não apenas desse entendimento, mas dessa prática, a gente se transforma em gosto da vida. A gente vai virando sal do mundo, sal da terra, sal da sociedade humana. Não é sal do saleiro, sal da congregação. Sal na congregação e sal no saleiro é só para perder o sabor, para virar pedra. Para virar uma pedra, um cristal de sal que não presta para nada, coisa nenhuma, não dá gosto a nada, a não ser que morra e se dissolva. E eu falei
2, 3 dias a respeito disso. Quando a gente carrega esse espírito macário, bem-aventurado, e tem como Jesus, em Jesus, a expressão, a encarnação, a explicação e a gestualidade do significado de cada uma dessas bem-aventuranças, a gente não só ganha o gosto de Deus na vida, para si e para os outros, mas a gente, como Jesus, se transforma em referências de luz de consciência, de iluminação, de graça, de elucidação, de facilitação do caminho humano. Aonde você chega, um farol acende. Como Paulo e Pedro disse, sobretudo Pedro nesse caso, Paulo repetiu diversas vezes, mas Pedro diz: vós sois como luzeiros do mundo. Paulo diz que a gente resplandece como luz nesse mundo tenebroso. Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não somos da noite nem das trevas, somos do dia, somos da luz. Assim como Jesus, mas a referência da luz que eu sou é a referência do que Jesus foi, sendo a luz das luzes. E é na luz de Cristo que eu vejo a luz que eu devo ser, como o Salmo disse, na sua luz, vemos a luz. Vemos a verdadeira luz para ser praticada, vivida, imitada, acesa, e em sendo praticada, porque essa não é uma luz para ser discursada, é uma luz que não é feita de palavras, nem de filosofias, é de práticas. É uma luz de uma árvore de frutos, fruto da luz, que consiste em toda verdade, justiça e bondade, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a poder entender o significado do que Jesus nos capacita a ser e a viver. E ele diz, olha, para viver isso, vocês não vão aprender com Moisés. É comigo. É comigo. Não é na lei de Moisés. A lei de Moisés teve o seu tempo, o seu lugar, a sua hora, a sua utilidade. Ela é santa, boa e justa. Mas ela não cumpre o propósito dela, porque ao invés de emancipar, de salvar e de pacificar, como todos somos maus, e Jesus mesmo disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o melhor de nós é mau. Como diz o Salmo, e Paulo repete em Romanos 3, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos nós somos cheios de jaça, de idiosincrasias, de vaidades, de mentiras, de enganos, de auto-enganos, de arrogância, de soberba. Meu Deus, nós somos infinitamente mais horrorosinhos do que a religião nos deixa admitir, ou as nossas pseudo-santificações nos deixam enxergar. É só quando você está habitado pela graça que você se enxerga sem medo, e aí você se vê, e é só quando você se vê e você não se enxerga na lei, você se enxerga na luz da graça de Cristo.